Bem-vindos aqui ao nosso canal da Consulac. Aqui nós discutimos tudo sobre processo de fabricação de leite e derivados. E a gente sempre escolhe temas de bastante relevância para você. E hoje a gente está aqui para mais uma live que a gente vai transmitir aí com vocês. O Wilson vai estar entrando aí para a gente fazer essa transmissão. Vamos só aguardar ele entrar. Opa! E aí, Soane? Tudo bem? Bom demais, e o senhor? Também tá bom, graças ao Senhor. É isso aí. Vamos falar hoje sobre o queijo Minas Padrão. Isso. Que é um produto muito produzido aí pela grande parte dos laticínios. Sim, sim. Éder, eu queria começar, cara, com um questionamento que é o seguinte. Meu primeiro questionamento é o que faz de diferença entre um queijo Minas Padrão de qualidade e um queijo Minas Padrão comum? Sim, sim. Bom, a maior diferença que a gente tem está realmente na característica que aquele queijo desenvolve. Um queijo Minas Padrão bom, de boa qualidade, né, produzido de acordo com a legislação que hoje existe, né? Sim. Outro detalhe interessante, né? Queijo Minas Padrão sempre foi um queijo que não tinha RTQ. E hoje tem. Isso, inclusive, está gerando muito problema por aí afora. A gente vai tocar nesse assunto, voltar a tocar nesse assunto, que eu vou te falar aqui dessa diferença. A diferença real, realmente, é a questão das características de textura, de sabor, de cor do queijo, né? Muitos fabricantes não se importam com isso e, às vezes, descaracterizam todas essas situações do queijo, tornando o queijo um queijo muito fora do padrão, né? Apesar de algumas pessoas até gostarem, né? Que eu recebo relatos disso. Eu não gosto de queijo maturado, eu gosto de queijo fresco, né? Mas a gente precisa de entender que queijo Minas Padrão hoje tem padrão, né? Então não é aquele queijo que a gente produzia. Por que eu estou citando isso, pessoal? Queijo Minas Padrão teve o seu RTQ, né, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, editado recentemente, para falar a verdade, em julho de 2020. Ou seja, é muito recente. Até julho de 2020, um queijo que é muito tradicional, queijo antigo, né, foi desenvolvido aqui nas nossas montanhas de Minas, ele era produzido e foi sendo difundido ali, a partir de Minas, para todo o Brasil. Hoje, em todos os estados do Brasil, a gente vê empresas produzindo queijo Minas padrão. Só que o que acontecia? Esse queijo, como ele não tinha uma legislação que regulamentava, a gente tinha diversos tipos de queijo Minas padrão produzidos de diversas formas, com características completamente diferentes em cada local que a gente ia. Nesse caso aí, quando ele não tinha o regulamento técnico específico, como que o Ministério da Agricultura supervisionava esse produto? Qual o regulamento que o produtor desse queijo tinha que seguir? Eu falo isso porque isso serve para alguns queijos que não tem regulamento, que é um questionamento constante. Sim. O que acontece? A legislação ela faz a sua medida de fiscalização, muitas vezes ela não é tão específica. Eu tenho uma legislação para um queijo X, Y, Z, mas não tem para o A. E é difícil, né, pessoal? Porque a gente tem queijo aí, diversos tipos de queijo específico de cada região. Então, assim, muitas vezes a legislação vai demorar um tempo até ela incorporar esse tipo de queijo, que às vezes a gente imagina que não tem legislação. Mas como que faz a fiscalização? Aí é por similaridade, né? É aquela situação. A gente tinha, por exemplo, o queijo Minas Padrão, antes, como ele não tinha RTQ, ele só tinha um artigo no RISPOA, no antigo RISPOA, na verdade, né? Nem era essa atualização do RISPOA de 2017, mas a legislação era de 1952. E o que ela dizia sobre o queijo Minas Padrão? Falava que era um queijo produzido a partir da coagulação do leite e tal, e que era um queijo com características de queijo, nem citava, né, de queijo de média umidade,
mas simplesmente citava que ele era um queijo com característica maturado. E tinha um período de maturação, 20 dias. Era o único artigo do RISPOA que citava essa situação do queijo Minas padrão. Então não existia mais nada que regulava esse queijo, né? Não definia umidade, não definia a classificação com relação ao teor de gordura, não tinha nenhuma classificação. Isso gerou, né, o que a gente via no mercado aí, vários tipos de queijo que a gente imaginava que seria queijo Minas padrão, mas que teriam características completamente diferentes um do outro, né? Queijos assim, com teor de umidade muito alto e queijo com teor de umidade muito baixo, né? Isso era a primeira situação. Teor de gordura variando estrondosamente. Cada queijo, né, num teor, às vezes mais baixo, às vezes muito alto, mas uma variação muito grande. Só que outro detalhe que a gente percebia era a falta de maturação desse queijo, né? Apesar do RISPOA, na época, citar essa situação dos 20 dias, isso basicamente não era muito cumprido, não. A gente tinha queijo Minas padrão aí sendo comercializado aí após 2, 3 dias de produzido, um queijo totalmente fresco. A diferença com o queijo frescal é que o queijo frescal tinha sido prensado e o Minas padrão tinha sido prensado e colocado fermento. Mas se não fosse isso, era um queijo frescal. Eu ainda vejo ainda esse tipo de queijo, Ainda tem no mercado. Infelizmente, né? cara. Infelizmente. Por que a gente fala infelizmente? Porque isso não é queijo Minas padrão, né? É outro tipo de queijo. Não quer dizer que está errado, é outro queijo. Mas não pode ser classificado como queijo Minas padrão. Desqualifica tudo aquilo que tem de tradição do queijo, né? Por isso que agora em julho de 2020, né, depois de muito tempo, né, que esse queijo é produzido aí há mais de 100 anos aqui no Brasil, ele passou a ter a sua legislação própria, né, o seu regulamento técnico de identidade e qualidade. Então isso hoje, isso é o que realmente diferencia um queijo Minas padrão mediano com um queijo Minas padrão de qualidade. Você consegue perceber essas características do queijo, principalmente pelo fato do processo de maturação ser obedecido, né? Então, se você pegar um queijo hoje no mercado que não sofreu maturação adequada e um queijo hoje que tem maturação adequada, a diferença é muito grande. É muito grande. Você consegue perceber, dá a impressão de que não se trata do mesmo queijo. E uma coisa importante de citar essa questão do regulamento técnico é uma coisa que todos que produzem esse queijo, eu acho que têm obrigação de saber. Sim. Porque está disponível, pessoal, isso aí para acesso de todos. Por que eu estou falando isso? Eu não canso de citar uma ocorrência que a gente teve e graças a uma consultoria, esse laticínio ele tinha uma consultoria nossa, então graças ao nosso entendimento do Éder com a legislação, a gente conseguiu tirar esse laticínio de uma enrascada. Eu vou citar essa ocorrência aqui, é o seguinte. Um determinado fiscal do Ministério da Agricultura foi uma das fábricas que a gente atende, e essa fábrica ela produzia queijo Minas padrão, e ele pegou uma amostra para coletou uma amostra para análise, e ele entendia que aquele queijo era um queijo de baixa umidade. E o queijo, então, como o queijo é classificado como queijo de média umidade, ele não atendia os parâmetros físico-químicos da legislação. E ele interditou a produção de queijo Minas padrão. Então, nós fizemos uma simples defesa, argumentando que o fiscal estava errado e ele aplicou a legislação de forma errada, então ele não tinha um entendimento 100% disso, né? Isso, foi infeliz nessa interdição. Então, nós fizemos uma defesa, explicamos para o Ministério da Agricultura. Na mesma hora, chegou um ofício para a diretoria regional, mandando desinterditar imediatamente o laticínio, porque o queijo, sim, estava dentro dos padrões físico-químicos. Então, pensa comigo, uma falha de entendimento de uma legislação que está disponível a todos pode trazer sérios problemas. Eu falo o seguinte, a gente tem fiscais excelentes no Brasil. Excelentes. O pessoal faz um trabalho brilhante. Mas a gente tem que ficar atento a toda a legislação, porque eles também não são
eles não sabem tudo, vamos colocar assim. E isso é uma situação que não é rara, né? A gente teve esse exemplo aí, mas eu já ouvi relatos aí de várias situações de interpretações inadequadas da própria legislação que já estava descrita. Nós estamos falando de um queijo que nem tinha uma legislação própria, ele tinha um artigo de uma legislação que tratava dele, Sim, que era muito superficial, né? Então, assim, o entendimento da legislação, ele se torna tão importante quanto produzir o queijo com as características adequadas. Justamente para que a gente não tenha esse tipo de situação, né? As empresas sendo muitas vezes autuadas, notificadas, e por uma falha de interpretação, né? Então, realmente, o RTQ dos queijos é para ser conhecido e aplicado, né? é isso Isso aí. é importantíssimo. Pessoal, quem tiver dificuldade de baixar esse regulamento técnico do queijo Minas Padrão, manda um direct para a gente. Eu quero o regulamento técnico do queijo Minas Padrão, que eu vou pedir o suporte para enviar. Né? E deixa seu e-mail também, que eu vou pedir o suporte para enviar. Que a gente tem esse regulamento técnico aqui com a gente manda para quem quiser para facilitar a vida de vocês. Para quem tiver dúvida, né? Instrução Normativa 66, de 21 de julho de 2020. Regulamento técnico de identidade e qualidade queijo Minas Padrão. Você falou aí sobre a maturação, que tem eu comentei, eu já vi muito, embora tenha o regulamento técnico do queijo, ainda se vê no mercado muito queijo rotulado com Minas Padrão, mas é um queijo prensado sem a maturação. Queria que você falasse para a gente um pouco qual é o processo de maturação, o que acontece nesse processo de maturação e por que ele é tão importante para a característica do queijo. Na verdade, assim, quando a gente fala de queijos maturados, né, e essa é a classificação adequada do queijo Minas Padrão, ele é um queijo maturado, esse processo, né, que é o último processo que o queijo sofre, ele é para trazer características principalmente de sabor e textura no queijo. Essa transformação ela acontece devido a quê? Devido àquele fermento que a gente adiciona lá no início do processo de fabricação, né? Por isso que a escolha do fermento para a gente produzir um queijo Minas Padrão de qualidade, ela é tão importante. Lá no começo do processo, se você não faz uma escolha de um fermento adequado, que possa trazer as características adequadas, com certeza o seu queijo vai ter dificuldade, né? Vai ter dificuldade de atingir essa característica, né? E muitas vezes vai ser comparado com um queijo de baixa qualidade. Então, esse fermento, essas bactérias que a gente coloca no leite durante o processo de fabricação, elas vão permanecer no queijo, e no queijo, à medida que elas vão se desenvolvendo, né, que elas vão crescendo, vão se multiplicando, né, a palavra certa seria essa, se multiplicarem, elas vão produzindo alguns compostos que são aromáticos, né, que determinam as características de sabor e também de textura da massa. É aí que a gente consegue atingir aquele padrão ideal do queijo, né? Que é um queijo que tem um sabor bem característico, né? É um odor assim que você coloca, simplesmente de partir o queijo você já percebe aquele, né, aquele cheirinho do queijo maravilhoso e um sabor muito específico de queijo Minas Padrão, né? Que é de fato devido àquelas bactérias adequadas que a gente usou. Normalmente, para esse tipo de fermento, né, a gente usa, né, cremores, a gente usa lácteos, que são um grupo de bactérias que produzem essas características, né? A gente tem, em termos de fornecedores de fermento, aí é uma infinidade de fornecedores aí, né? A gente tem vários aí fornecedores. É claro que assim, cada fornecedor tem uma formulação própria. Eu uso X% de creme, X% de lácteos e por aí vai. Mas, né, essa característica do sabor adequado, ela é individualizada. É cada empresa que define, né, o que você entende que é melhor para a sua empresa, né? Só que uma coisa é certa, né, Luiz? As empresas que realmente defendem a produção de um queijo Minas Padrão maturado, com características adequadas, ela tem tendência, inclusive, de vender mais. Isso é uma situação notável que a gente percebe. Quem produz o queijo Minas Padrão de maneira adequada
vende mais queijo Minas padrão. Né? A gente fala isso porque tem algumas empresas que falam assim, queijo Minas padrão sai tão pouco, eu acho que eu não vou produzir porque sai pouco. Sai pouco porque provavelmente o queijo não tem as características adequadas. Porque é um queijo muito consumido, apreciado do sul ao norte do Brasil, é um queijo muito apreciado. Né? Então, assim, se não for utilizado as características certas, a maturação, além do fermento, ela precisa de outras situações. Precisa de temperatura adequada, precisa de tempo adequado para que essas características que a gente está falando, de sabor, de textura, elas possam ser atingidas ao seu ponto máximo, que é quando a gente vai comercializar o queijo. Né? Então, se não tiver controle de temperatura adequado na câmara fria, não vai conseguir com que essas bactérias desenvolvam a ponto de produzir esses compostos que vão produzir sabor no queijo. Né? Então, são detalhes que fazem toda a diferença para quem quer realmente produzir queijo Minas padrão. Olha, você falou essa diferença de um processo que é o queijo Minas padrão e de quem se preocupa com esse tipo de coisa, cara. E realmente, de fato, isso tem uma relevância muito grande no produto final e na venda. Você falou uma coisa assim, já me linkou com um negócio que é o seguinte. Cara, eu adoro um queijo Minas padrão da marca Regina. É muito bom. Realmente é um queijo maravilhoso. Não é à toa, viu? O Latino Regina não patrocina a gente não tem nenhum contato com eles, mas eu tenho muita dificuldade de achar esse queijo, para te falar a verdade, aqui em Sete Lagoas. Tem um único supermercado que tem ele, e mesmo assim, às vezes tem, às vezes não tem. E sempre que tem, eu vou lá e eu compro, porque é sensacional o queijo. E eu procuro por ele, eu não consumo, é muito difícil eu consumir outro tipo de queijo que não seja essa marca. Porque ele já, como se diz, eu já criei uma seleção, um hábito de consumir esse queijo de tão bom que ele é. Então, quando eu compro outro, eu compro e falo, não devia ter comprado. Esse é um típico queijo que tem características que a gente está falando. O sabor dele é maravilhoso. Né? E assim, gente, a gente citou essa marca especificamente, não é por conta da marca, é por conta do queijo. O queijo obedece, né, prazo de maturação, fermentação adequada, o fermento utilizado com certeza é o fermento adequado, porque as características do queijo são adequadas. Né? Então, isso realmente mostra o quanto que a gente está falando aqui é verdade. Se você produz um queijo que não tem essa característica, você começa a falar, mas meu queijo não sai, eu não consigo vender queijo Minas padrão. Né? Aí, ó, e eu acabei de citar, e esse queijo eu tenho dificuldade de encontrar, porque eu quase não acho. Quando eu chego para comprar no supermercado, geralmente tem uma, duas peças na gôndola lá e está acabando, né? Acaba muito rápido. E eu nem conheço outros produtos, igual eu tô te falando, eu não tô... Você citou aí agora, né? Porque eu sei que o Laticínios tem vários outros tipos de produtos, mas eu não conheço, não chega aqui para mim esses outros produtos, chega mais o Minas padrão. Sim. E é sensacional. E é o mais caro da gôndola. E nem por isso deixou de vender. Não, ele é o que mais vende, cara. Chega e acaba. Então, a gente vê muito essa situação. Você quer comprar um queijo, normalmente qualquer queijo que a gente vai comprar, eu quero um queijo Minas padrão. Ele tem que ter as características que você espera de queijo Minas padrão. Aí, Wilson, um dia uma pessoa me questionou assim, mas porque você conhece de laticínio, então você compra queijo, você sabe o que tem que ter. A gente compra queijo e não sabe. Só que se uma pessoa que é leiga na questão de queijo, ela comprar um queijo que tem lá rotulado Minas padrão, por exemplo, da marca Regina, e depois compra outro rotulado Minas padrão, com outra marca, né? Não vamos especificar qual, mas uma marca que não respeite as características de fabricação. Sim. Essa pessoa leiga, ela vai perceber que os dois tipos de queijo é muito diferente. Não precisa fazer muito esforço, não, cara. É nítido. Não tem essa, não. Então, assim, é porque eu acho que tem a maioria dos laticínios, grande parte dos laticínios, cara, eles estão tão preocupados com o giro da empresa que deixa de lado o aspecto de qualidade. Infelizmente. Entendeu? Infelizmente. E acaba que isso aí se torna um problema no futuro. Hoje,
Cara, hoje eu tava escutando um podcast, só para você ver como é que linka isso aí que a gente está falando. E o CEO do Spoleto falou que um determinado período, a Spoleto, a marca mesmo, Spoleto, um determinado É, período da empresa, eles deixaram de lado a qualidade para alavancar a empresa. E no passar do tempo, em pouco tempo, eles viram que eles estavam tomando um prejuízo muito grande. Então, opa, nossa estratégia está errada. A gente tem que voltar para a qualidade que a gente estava, que aí sim a gente vai conseguir alavancar a empresa. alavancar. E conseguiu alavancar. Então, assim, eles se perderam um pouco. Né? Era um produto de qualidade, se perderam um pouco no meio do caminho, mas resgataram a cultura da empresa, uma cultura de qualidade, e conseguiram retomar isso aí. Isso aí linka muito bem com um aspecto dos laticínios. Eu trabalho diretamente aqui na área de projetos, então assim, eu vejo muita gente que não está preocupado com o parâmetro de qualidade. Ele está preocupado justamente com o menor custo do produto, e custo está inteiramente ligado à qualidade. Que aí você citou o Sim, caso do fermento, a questão do fermento. sim, Se não tiver um fermento de qualidade, não tem produto de qualidade. Se não tiver não produto vai de ter. qualidade, não tem. Se não tiver o leite de qualidade, não tem. Então está tudo linkado, né? Então, se o laticínio está só preocupado com o custo, ele vai pagar muito caro lá na frente por não ter preocupado aqui com a qualidade. E aí vai lamentar por que fulano de tal vende um queijo no valor X e o queijo dele não consegue atender. Nem vendendo barato ele consegue vender, muitas vezes. Porque realmente o produto não atende as características necessárias do paladar do consumidor, que está ficando cada dia mais refinado. Sim, Acabou aquele produto, eu acho que está diminuindo cada vez mais aqueles produtos de combate, onde o pessoal comprava olhando preço. E principalmente se tratando desses queijos. Eu acho que mussarela ainda tem muito essa questão de preço. Agora, queijo Minas também. Padrão, quem vai no supermercado comprar Minas Padrão, ele vai atrás de queijo de qualidade. Sim, Não sim, com porque certeza. a gente tem conhecimento, igual você falou, eu estou citando o meu caso, que eu vou comprar uma marca específica. Outra marca, eu já não compro, porque justamente eu prezo por um queijo de qualidade. Então, quantas pessoas vão no supermercado com esse mesmo raciocínio? Se não Sim. fosse pensando dessa forma, esses laticínios estariam com os produtos encalhados. E por que não estão? Por que está vendendo tudo? Uhum. Estão cada dia É, melhor, é né? verdade. Para uma pequena empresa, visando uma pequena empresa, que ela não tem tanto recurso, Sim. e ela quer produzir um queijo Minas padrão dentro dessa padronização, dessa qualidade que a gente está falando tanto aqui. Nesse processo, dentro desse processo de padronização, deixando de lado padronização de leite, de processo, eu falo mais voltado para parâmetros físico-químicos. Uhum. Como que ela pode analisar esse produto e chegar esse produto dentro do padrão, para atingir um padrão característico desse queijo. Você entendeu a Sim. pergunta? Não, entendi, entendi. O que que acontece? Às vezes a gente fica assim, mas tem um padrão físico-químico, eu não consigo analisar esse padrão aqui, eu não faço análise de gordura do queijo, eu não faço análise de umidade do queijo, então não é possível produzir esse queijo. Não é bem assim, né? Não é porque você não tem um número específico que você simplesmente não consiga atingir aquela margem. Porque, na verdade, todos os parâmetros, eles são uma faixa de um intervalo que você pode ter de padrão. Não é um intervalo assim, eu posso ter umidade de 41 a 42. Não, é uma margem, inclusive, muito grande, né? Pro caso do queijo Minas padrão, por exemplo, ela varia de 36% a 44,9%, a 45,9%, melhor dizendo. Ou seja, é um intervalo muito grande, quase 10%. É claro que quanto mais você tiver dados para avaliar a sua produção, melhor vai ser seu resultado. Isso é incontestável. Se você consegue avaliar quanto de umidade que o queijo deu, quanto de gordura que o queijo deu, você pode corrigir algumas falhas que podem acontecer durante o processo para que você obtenha um queijo, né, com qualidade adequada. Só que quando a gente não consegue fazer isso com frequência, né, pelo menos a gente recomenda que você faça esporadicamente uma análise em um laboratório terceirizado.
Isso não é só para cumprir o que a legislação obriga, né, que você tem que ter uma análise do seu produto, esporadicamente, se você não faz internamente, mas essa análise não é só para cumprir o que a legislação fala, é para te trazer informações para que você atualize seus processos de forma a você ter um queijo mais dentro do padrão. E não é só padrão para atender a legislação, né? Aí que está a chave do negócio. Quando a gente quer fazer um queijo e que quer que esse queijo seja rentável, que o nosso laticínio seja lucrativo, a gente precisa desses dados, né? Eu posso fazer um queijo, eu acabei de falar para vocês, eu posso fazer um queijo Minas Padrão com 37% de umidade. E o Wilson fazer um queijo Minas Padrão com 45% de umidade. Quem está levando vantagem com isso? É claro que o Wilson está levando uma vantagem tremenda em cima do que eu produzo. Depende. No, assim. Mas eu falo assim... Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Se tu tiver se eu estiver certo, vendendo mais barato que você também. não, aí não vai. Mas eu falo assim, do ponto de vista de que todos os dois estão produzindo um queijo que está tudo dentro do conforme, só esse parâmetro está diferente. Você fazendo 45, eu fazendo 37. O que acontece? O queijo já está dentro do padrão, a legislação permite o queijo nessas duas condições. Mas o fato de você conseguir agregar, né, essa diferença de umidade do seu queijo, e seu queijo sendo um queijo, né, que eu estou falando, está tudo dentro do padrão, os demais parâmetros, é uma diferença muito grande. Isso é uma diferença muito grande. Isso aí reflete lá naquilo que a gente vai chamar de rendimento. Quantos litros que o Wilson está gastando para fazer 1 quilo, quantos litros que eu gasto? Eu gastaria muito mais volume de leite para produzir 1 quilo de queijo do que o Wilson, né? Então, assim, analisar, por mais que seja uma empresa pequena, ela se torna importante para a vida financeira da empresa. Você ajustar o seu processo de fabricação é para você tornar o seu laticínio lucrativo. Não adianta ter um queijo maravilhoso, né? Um queijo com 37 de umidade, que tem um sabor, nossa, maravilhoso, né? Só que é 37% de umidade. Você poderia fazer um corte mais lento, poderia fazer uma mexedura um pouco mais lenta, tudo isso transformaria em umidade lá no seu queijo, que não estaria fora da legislação, mas te traria rendimento, né? Isso é a importância, né? Então, assim, por mais que seja pequeno, o que a gente precisa fazer? Seguir, né, o fluxograma de processo de fabricação, a risca, né? Evitar essas situações de que, não, hoje o leite está com acidez um pouco mais alta, mas aí o QG sabe o que tem que fazer, ele vai mudar, vai tirar um pouco de fermento, colocar menos coagulante, fazer isso com água quente. Cara, para com isso, né? Não é assim que a gente torna um laticínio lucrativo. A gente já começa com esse conceito de tornar o laticínio lucrativo, já lá na qualidade do leite. Para que a qualidade do leite seja a menor variação possível, porque variação ela vai existir. Não tem leite igual todo dia. Mas que ela seja mínima possível. E, quando houver variações, que sejam naturais, né? Não provocadas, né, por algum motivo. E a partir disso, você consegue normalizar o seu processo de fabricação para que ele seja habitual, diário, né? Com isso, o resultado é lógico, né? Você vai ter um queijo com maior padrão, principalmente nessa questão de umidade, né? E de gordura também, se você faz um padrão, né, sempre certo. E esporadicamente, aquele pessoal que consegue fazer a análise do queijo, ele vai perceber se ele está perdendo, se ele está ganhando, quanto que está de umidade, quanto está de gordura, o que ele pode fazer para melhorar. E assim ele vai conseguir realmente tornar o queijo dele aquele queijo que vai ser lucrativo. Uma coisa importante, se tratando de laticínio, de produto em geral, é o seguinte, pessoal. Não é porque a legislação é extensa com relação a alguns parâmetros que eu vou fazer um queijo com umidade mais alta, umidade mais baixa. Não. Crie o seu padrão. Por que eu estou falando isso? Eu estou citando justamente a questão do queijo Regina. Ele tem um padrão específico que é sensacional, né? Quem quiser consome lá o queijo lá e depois comenta aqui pra gente o que achou. Sim. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, assim, a empresa ela criou um padrão de produto.
né? Então, crie, você que produz Minas padrão na sua empresa, crie um padrão de produto. Um padrão aceitável, testado, validado, né? Com pessoas críticas. Faça um teste com pessoas críticas, né? Não fique esperando. Eu vejo muito, cara. Esses dias mesmo eu encontrei com o dono de latim, né? E ele começou a falar, porque o pessoal gosta demais do meu queijo, que o meu queijo é sensacional, e isso me falou mundo e fundo do queijo. E me deu uma peça do queijo dele. Sinceramente, cara, eu não gostei do queijo. Então, assim, o que ele estava procurando? Ele estava procurando feedbacks positivos do produto. Então, quando ele perguntava para alguém, todo mundo falava que o queijo era bom. Só que ele não estava pedindo esse feedback de maneira correta. O certo seria, eu quero que você me fale o que eu posso melhorar nesse produto. Aí sim você vai receber o feedback correto. Ó, não gostei da textura, ou não gostei do sabor. Igual você chegar para uma pessoa você, que consumiu o seu queijo e perguntar se ela gostou do queijo, provavelmente ela vai falar que sim. Então a gente tem que procurar feedbacks sinceros dos produtos e procurar ter padrão desse produto. E sempre ter esse mesmo padrão. Você sempre seguir essa mesma linha. Você citou aí a questão, o técnico ele lida com o queijo, você citou isso aí agora, ele lida com o queijo no decorrer dos acontecimentos. Hoje eu vou cozinhar um pouco mais, um pouco menos, ou vou mexer um pouco mais, um pouco menos. Gente, isso não é padronização, isso não é padrão. Cada dia você vai ter um queijo de uma forma, né? E sejam críticos com o seu queijeiro também, é muito importante isso também. Eu falo isso porque a gente sempre está em chão de fábrica, sempre encontra. A gente tem queijeiros que são mente muito aberta, aceita muito o que a gente fala ou o que a gente tenta trazer, e tem outros que se fecham e acham que já sabem tudo sobre o produto, que não precisa mudar e não consegue melhorar. Aí você vai ver no final o queijo nem é tão bom assim. Nós temos uma pergunta aqui do nosso amigo Adelcio, que sempre está presente com a gente também. Adelcio, um abraço, cara. Minas padrão, pode ser maturado embalado, Éder? Pode. Pode ser maturado embalado. Não indico, né? São situações e situações, mas o processo de maturação de um queijo embalado e de um queijo que não foi embalado, que vai ter trocas gasosas aí com o meio, né, com a câmara, é muito diferente. É muito diferente, né? Além da formação da casca, né? Que é uma situação que não é obrigatória, mas que traz um charme a mais para qualquer tipo de queijo ter uma formação de casca. Mas que pode ser maturado e embalado, pode, né? Isso aí a legislação permite, né? Está até descrito no RISPO-A essa situação. Tem que tomar cuidado, porque o pessoal confunde uma situação. Então vou embalar o queijo e colocar ele, estocar ele, deixar ele armazenado ali até dar os 20 dias, depois eu comercializo. Não é assim que funciona. A Lidiane colocou pra gente aqui, ensina a gente a fazer um queijo condimentado. Ô Lidiane, o Éder vai falar um pouquinho desse queijo condimentado, mas para te ensinar de fato, Lidiane, seria interessante você contratar uma consultoria online que está disponível lá no nosso site. E vão vir também o nosso curso de queijo condimentado também. A gente vai ter. Mas se você tiver com mais urgência, quiser uma consultoria online, a gente vai ter todo prazer em te ensinar passo a passo como que faz esse queijo, beleza? É só entrar lá no nosso site lá que está disponível lá. Mas, Ed, fala um pouquinho, como é que é o queijo Minas padrão condimentado? Essa é uma situação assim, que vem mudando, né? Que antes a gente tinha muito produto baseado na mussarela condimentada, né? E hoje a gente vê outros tipos de queijo aí, o pessoal usando condimentos, né? Mandar um abraço aí para Lidiane, né? Lidiane é nossa amiga aí. Lidiane, na verdade, o processo de condimentação desse tipo de queijo pode ser feito de duas formas, né? Uma, você condimentar na massa, né? Antes do processo de pressagem, que é mais difícil, menos recomendável, muito risco de contaminação, né? Então não recomendo fazer, mas pode ser feito, colocar um condimento na massa ali né, a pré-pressagem, antes da pré-pressagem, né? Mas não é legal. E depois a condimentação já na peça acabada, onde a gente vai ter o condimento
na parte externa do queijo, né? Eu já vi queijo das duas formas, mas uma coisa é certa, a condimentação na massa em si, ela causa algumas alterações no queijo, dependendo do tipo de condimento que você usa, né? Inclusive o queijo que eu provei, o pessoal usou uma salsa desidratada, mesmo desidratada, ela começou a dar umas manchas verdes no queijo. Não ficou legal, né? Então depende muito do condimento, mas de preferência que faça um preparo de condimentos para passar na parte externa do queijo. Fica mais eficiente, continua dando um sabor muito agradável, né, de condimentos, mas ainda é menos arriscado para o queijo. E esse processo ele é feito ali no final, quando o queijo já está saindo ali do seu processo condimentado. A indicação é que ele não seja maturado realmente em prateleiras sem embalagem primária, ele deve ser embalado para que o seu processo de maturação ocorra, porque os condimentos podem alterar um pouco as características do queijo, né? E uma vez já embalado a vácuo, a gente elimina essas alterações. Mas continua sendo um queijo aí também bastante procurado, né? O pessoal gosta mais do queijo Minas padrão, sem condimento, porque ele é um queijo usado ali para mesa. Assim, o queijo condimentado está muito relacionado com o aperitivo, né? O pessoal ali fatiar ali, uma confraternização, tomando alguns tipos de bebida, vinho, cerveja, né? Então, é mais para quem depende muito do gosto, né? Para qual vai ser o uso, né? Mas dá para condimentar aí dessas duas formas aí esse queijo. O Fernando colocou aqui uma questão de característica de leite de cada região. Ele produz o queijo Minas padrão dele lá na região de Brumadinho, né? E o queijo dele é sempre comparado com o queijo do Cerro. E aí eles falam que o leite da região dá essa interferência entre a qualidade do queijo dele com o queijo do Cerro. O que você tem a dizer sobre isso? Fernando, essa é uma situação inegável. Não é à toa que a região do Cerro, a região da Canastra e outras regiões espalhadas no Brasil, elas têm o reconhecimento, né, dessa característica, né, de ser um queijo diferenciado, né? E o mais interessante, esse queijo, na maioria das vezes não, eles são feitos de leite cru, né? Ainda tem essa situação, né? Mas por quê? Porque a flora bacteriana ali presente naquela região, ela é diferenciada. São bactérias próprias daquela região que produzem aquele sabor específico daqueles queijos, né? Aquelas características específicas dele, além de sabor, textura, né? Odor, que são próprias das bactérias, da flora microbiana da região. Então é difícil, né? A gente já teve situações aqui de várias pessoas procurando, eu quero fazer um queijo canastra. Mas onde que você está? Está na Serra da Canastra? Não, estou aqui no norte de Minas, mas eu quero fazer um queijo canastra. Ele não vai fazer um queijo canastra lá, né? O leite que é utilizado para a produção do queijo já é característica daquela região. Já traz alguns tipos de bactérias próprios daquela região, né? Então, por isso que a gente sempre tem essas diferenças. Não dá para comparar. Infelizmente, você pegar um queijo ali do Cerro, um queijo canastra, por exemplo, e comparar com um queijo Minas padrão, são características muito diferentes, né? Muito diferentes mesmo. Então, não dá para comparar. Infelizmente, quem faz a comparação é injusto, né? Porque são queijos diferentes, não tem como comparar os dois, né? O queijo Minas padrão tem as características específicas dele. Inclusive, se for feito lá no Cerro um queijo Minas padrão, com as características de Minas padrão, ele vai ficar muito próximo do Minas padrão que é feito em outras regiões, né? É claro que o sabor de lá vai ser diferente, porque não é o processo que muda, é o próprio leite que muda. Só que as características, quando a gente compara o queijo artesanal com o queijo Minas padrão, elas são gritantes, extremamente diferentes. Ô, Fernando, manda um queijo aí para a gente fazer uma análise sensorial aqui, para ver se realmente procede. Vou te falar na hora, cara.
Inclusive, se você quiser mandar uma cesta, tá? Para a gente apresentar aqui no nosso cast lá, que vai ser muito bem-vindo. Verdade. Boa ideia. Muito bom. Muito O bom. Adeus colocou aqui para a gente que consegue fazer Minas padrão zero lactose? Consegue, consegue. Inclusive, isso aí é um queijo que a gente já tem aí no mercado há um bom tempo, né? Algumas marcas já estão fabricando, né? Eu já vi Sim, algumas sim. marcas. Inclusive, pessoal, a gente tem uma situação aí de queijo zero lactose que é muito bom a gente esclarecer. O pessoal fica falando assim, mas queijo zero lactose, né? Dá a impressão assim de um queijo com uma estrutura diferente para fazer uma característica, né, muito industrial que está fora do alcance de algumas empresas. Não é nada disso, pessoal. Né? Um queijo zero lactose, a maior diferença que existe nesse queijo é que aquele açúcar do leite, que é a lactose, ele foi quebrado, ele não foi nem retirado do queijo. Né? Galactose. Né? Ou seja, a lactose virou glicose galactose. E com isso, aquelas pessoas que são intolerantes, né, elas não vão ter nenhum tipo de reação consumindo esse tipo de queijo. Agora, olha que interessante. O que as bactérias fazem? Bactérias que a gente coloca no fermento. O que elas fazem no queijo? Elas já causam essa alteração. No momento que elas estão se multiplicando, o que elas utilizam para se multiplicar? Justamente a lactose. Né? E à medida que elas vão degradando essa lactose, elas vão quebrando essa lactose em galactose e em glicose, né? Produzindo também ácido lático. O que isso a gente leva a pensar assim, mas então o queijo maturado é um queijo zero lactose. É por esse lado. A gente não pode simplesmente classificar porque a Anvisa não permite isso. Né? É bom a gente deixar claro. A Anvisa não permite que a gente classifique um queijo como zero lactose simplesmente porque ele é maturado. Apesar de que no processo de maturação vai chegar um ponto que a lactose vai zerar. Mas não é permitido. Né? O que a gente precisa para classificar um queijo como zero lactose? A gente precisa adicionar um ingrediente específico, um coadjuvante, que vai ser o responsável por quebrar essa lactose. Né? Qual que é o problema de alguns queijos da gente fazer zero lactose? É que algumas características dele podem ser perdidas. Mas qual características? Né? Porque o fermento ele precisa de lactose para ele desenvolver, né, as bactérias do fermento e assim produzir aquelas características do queijo. Né? Só que se a gente vai lá e coloca esse ingrediente, que é uma lactase, né, é uma enzima própria para isso, que chama lactase, a gente adiciona essa lactase ao leite e ela vai quebrando ali a lactose, né, que é o açúcar do leite. Só que ela quebra a lactose e deixa as bactérias do fermento sem nutriente para se desenvolver. Então elas paralisam. Aí com isso a gente tem uma diminuição, né, daquelas características, principalmente sabor do queijo. Né? Características ali de textura, a gente vê que altera pouco, mas a característica de sabor tem sim uma alteração. Se a gente prova um queijo Minas padrão zero lactose, um queijo Minas padrão, né, que não houve nenhum processo de quebra da lactose pela adição da lactase, a gente percebe as diferenças sim em questão de sabor. Mas são mínimas e para quem realmente necessita de um queijo, gosta aí fazer, né, consumo de queijo zero lactose. Mas dá para fazer. Pessoal, curtam a gente nas nossas redes sociais. A gente tem bastante conteúdo Isso. aí. YouTube, Spotify, Instagram e outras. Facebook. Curtam a gente aí, compartilhem, manda para quem vocês acham que merece receber um conteúdo desse, né, que a gente colocou aqui para vocês. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje. Né, um feriado desse aí podia estar descansando, mas está participando.
Um abraço muito especial para nossa querida Dani, que está aqui no suporte, mesmo estando Valeu, Dani. mesmo estando de folga hoje, está participando aqui com a gente, está nos dando todo o suporte, sempre maravilhosa ela aqui com a gente. Muito bom. E eu queria deixar um recado, o seguinte, queria que o Ed falasse um pouco sobre a nossa plataforma de cursos que está disponível no nosso site. Isso aí, pessoal. O que acontece? A gente entende que a gente pode atingir muito mais pessoas de forma online. Então, o que a gente criou? A gente criou ali um conteúdo muito interessante, né, com cursos específicos sobre alguns tipos de queijo, né? Entrando ali, a gente tem do conceito do queijo ao processo de fabricação, rendimento, defeitos, tudo que a gente entende que seja suficiente para que você produza um queijo rentável. A gente deixou isso ali disponível para vocês, ali na consulac.com. É só entrar lá, vai ter lá uma aba lá que vai ter lá todos os cursos que a gente tem disponíveis hoje. E a gente está sempre incrementando esses cursos, né? Isso é uma coisa interessante que a gente utiliza da experiência própria nossa, nas nossas consultorias, né, presenciais, desenvolvendo produtos mesmo, para melhorias. E quando a gente encontra uma melhoria, a gente corre lá e coloca lá disponível no curso. Então, quem tem acesso ao curso tem acesso também a todas as atualizações que a gente promove aí ao longo do ano, ao longo da nossa trajetória. E a gente também está incrementando, né, fazendo novas adições, né, de outros tipos de produtos. E o objetivo, com certeza, é a gente ter ali uma lista de praticamente todos os produtos que a gente consegue fabricar com o nosso querido leite. É isso aí, pessoal. Hoje está disponível lá no nosso site o primeiro desse curso formatado, que é o curso de queijo mussarela. Então, quem produz queijo mussarela, esse curso está lá, ele já sofreu atualização, ele está fresquinho lá, é só entrar. Mas em breve, muito breve, já vão ter os outros queijos. Minas Padrão, queijo coalho, parmesão e por aí afora. Vai ter curso de análise físico-química, microbiológica. Isso. Então, você vai individualmente comprar lá no site da empresa o curso que você quer. Tá? Eu quero que o curso de queijo mussarela vai estar lá disponível. E você tem isso é uma metodologia nossa, né? Desenvolvida pelo Éder, que eu sempre falo. E é um curso online, gente. Então o Éder ele vai explicar passo a passo e esse curso ele fica gravado. Então você pode assistir a hora que você quiser. Ah, eu não tenho tempo de assistir. Como que vai ser isso aí? Na partir da hora que você adquirir o curso, ele fica disponível para você na plataforma. Sim. E toda vez que você acessar com o seu login e senha, você vai ter acesso a esse curso. Qualquer horário, do celular, de um desktop, está disponível, beleza? Então é só entrar lá, qualquer dúvida com relação a isso, manda um direct que a Dani vai responder vocês aí.